Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. E na Alemanha, quer dizer, no norte da Europa, muitas vezes apanhámos chuva, com a grande surpresa de termos um público que não só não ia embora, como fechava. E nesse dia foi particularmente interessante porque as pessoas começam a bater os pés no chão e nós a decidir, porque havia de facto muita água, o espetáculo tinha um risco razoável. Sim. Tinha algum circo e dança também, e o público não nos deixou não fazer. E nós viajámos tanto para estar aqui. Muita gente abriu o guarda-chuva. Fecharam os guarda-chuvas. E as pessoas da frente atrás disseram, fechem que a gente quer ver. Então ficaram ali, à chuva torrencial, connosco, a ver-vos. Uma multidão. Quando falamos de cines, evocamos Vasco da Gama e refinarias. Quando falamos de cines e artes de rua, é inevitável falar da minha convidada de hoje, Julieta Aurora Santos. Criadora, encenadora e dramaturga, é fundadora e diretora artística do Teatro do Mar e é diretora e programadora do MAR, Mostra de Artes de Rua, que desde 2016 tem afirmado a cidade de Sines como um polo de referência nas artes performativas contemporâneas para a rua. A 7ª edição decorreu em setembro passado, quando em 3 dias as ruas do centro histórico e da zona portuária da cidade alentejana foram tomadas por mais de 20 espetáculos de circo, dança, performance, música, instalação e jogos interativos de artistas oriundos de 9 países. Julieta encara a rua como um palco de liberdade, experimentação e encontro. Com estas mostras, a ideia é aproximar as pessoas do seu território, estimular um novo olhar sobre a cidade e provocar também o encontro e a partilha através das artes, incluindo os artistas e a comunidade local. O amor desta Julieta não é Romeu, é a rua, meu. Olá, Julieta. Muito Olá, prazer. Boa tarde. E obrigado por ter aceitado este meu convite. Belo trocadilho. Que já devem ter feito imensas vezes contigo, não? Outros com o Romeu sempre, muito. Sim, claro. Muito bem, tu então nasceste em Sines e nunca viveste noutro lugar, tu dizes mesmo, não a cidade de Alentejano é a minha casa, é onde eu regresso sempre, é a tua base. É verdade, é verdade. Claro que há sempre uma história associada ao facto de nós nos mantermos no mesmo sítio desde que nascemos. Obviamente, quando se nasce num sítio pequenino, e é uma cidade pequena, temos sempre vontade, ainda por cima uma cidade marítima, com um horizonte aberto, e o que também não nos permitiu, ou pelo menos a mim não me permitiu, fechar o olhar e ambicionar sair dali. Tens horizontes largos, não é? É, exatamente. Mas fui mãe muito jovem e estava mesmo prestes a vir para Lisboa a trabalhar e estava à janela da minha casa e o meu filho, na altura, com 11 anos de idade, diz-me: mãe, vou até à praia com os meus amigos, e viu partir a descer a rua nas bicicletas com as toalhas de praia e pensei que se calhar não era uma boa ideia eu roubar-lhe aquela infância e aquele lugar, mas isso não me impediu, não é, de poder fazer nascer uma série de coisas, se calhar. Sim, e viajar muito, viajaste muito, até com a tua companhia, é impressionante. Mas é engraçado, tu dizes, eu tenho o privilégio de viver na proximidade do mar. De facto é tão importante isso. Então não é? Sobretudo por aquilo que acabei de dizer. Dos horizontes largos. E é uma coisa que eu digo habitualmente e que hoje em dia já é uma das frases associadas à Mostra de Artes de Rua, que é povos de mar, gentes de rua. E de facto é verdade, vive-se bastante. Então gira a tua exterior. Mostra de Artes do Mar, este mar, M-A-R, e é muito giro porque toda a linguagem associada, eu vou a amar. É muito bonito isto, que lembra amor também, não é? Eu vou amar, este ano a amar foi ótimo. Amar foi ótimo, isto é muito bom. Amar é ótimo. Amar é ótimo, sim, é extraordinário, isso é tão giro. E tu, mas também disseste um dia, se eu mudasse para outro lugar para viver, era Barcelona. Sim. Gostarias também, porque é uma cidade também
Aí é muito diferente, tem nada a ver, também é costeira, mas de facto estou a pensar nos vibrantes, nos Fura del Baus, aliás, com quem já trabalhaste, já cá vieram também, Sim. Conhece-os bem. Estou a pensar nesta loucura catalã das artes e este movimento e esta onda também é super criativa. Sim, é um povo também muito reivindicativo, muito com uma grande consciência. Com uma grande consciência política também e defensores absolutos dos seus direitos. Eu admiro essa capacidade. E depois Barcelona em si, porque é uma cidade muito aberta, muito artística, sim, não é? Com uma vida cultural incrível. Sim. E depois tenho lá também alguns amigos, tenho uma família de coração. E a história como fui lá parar também é curiosa. Como é que foste lá parar então? É a primeira vez. É que eu vivi um ano em... não sabia. Em Barcelona? Muito perto de Barcelona, sim. Ok, naquela costa. Sim. Eu fiz um mestrado em artes de rua. Isso eu sei, na Universidade de Lleida. Exatamente. Catalã. E isso fazia com que eu estivesse segunda a sexta no mestrado e ao fim de semana... Conheces aquilo tudo, Cap Creus e Cadaqués. Sim. Tão bonito, aquilo é tão bonito. É lindíssimo. Tu viveste sempre, a ideia que eu tenho, Julieta, para explicar a pessoa que tu és, tu tens tantas coisas que eu gosto muito. As tuas cruzadas, és a mulher da arte, mas as tuas cruzadas, o democratizar a arte, o trazer a arte para a rua, o ter as coisas acessíveis e gratuitas, as pessoas poderem comungar disto, mas também levar lá fora o que é bom e depois envolver a comunidade local. Tudo isto são coisas que tu tens na tua arte que não se limita a... Eu sou atriz e faço umas peças de vez em quando no Dona Maria e pronto. Não, tu tens muitas valências associadas que são todas maravilhosas e são muito boas. Tu és uma pessoa extraordinária. Mas é engraçado porque vem-te da tua nascença, vem da tua família. Tu nasceste rodeada de artes, respirava-se artes em tua casa. A tua avó materna tem uma história linda de morrer. Quer dizer, eu acabei por me perguntar muitas vezes onde é que vinha esta necessidade de criar, sim, acima de tudo, e de ver acontecer. Sim. E perguntava-me muitas vezes de onde é que isto tudo vem. Então comecei a observar a minha família de outra maneira. E claro, há muitas histórias associadas à minha avó. Esta história hoje conto-a e ela tem piada contada com a distância do tempo, obviamente. Sim. Mas na altura foi um drama? Na altura ela fugir com um circo, apaixonou-se por um palhaço, claro, e foi trabalhar com o circo. Ela era parte nerd do ilusionista. Ela abandonou a minha mãe. Minha mãe tinha 4 anos de idade, não é? Ficou com o pai, portanto ela foge com o palhaço do circo que estava na cidade, e viveu muitos anos no circo. Quantos ouvintes aqui é que podem dizer que a minha avó foi serrada várias vezes num palco? É verdade, porque ela era assistente do ilusionista. É extraordinário. E mulher do palhaço. Sim, mas na altura foi se calhar complicado. Tu mãe, entretanto, entrou neste colégio de freiras, neste orfanato. Exatamente, aos 9 anos morre-lhe o pai e ela é metida num orfanato, e a atividade principal que a minha mãe gostava mais de ter era o teatro que fazia no orfanato. Sim. É fantástico. O avô também, agora do lado do pai, também era ensaiador das marchas. Era, o meu avô ensaiava as marchas populares em Sines, mas o que é mais engraçado é que não deixava as filhas participarem. Se calhar as bailarinas ainda não tinham fama das coristas e ele achava que aquilo era... Mas ele fazia isso. Assim, alguns sinais, uma tia-avó que aprendeu a ler e a escrever basicamente sozinha, só sabia as vogais, aprendeu com a crónica feminina. Com a crónica é extraordinário. A minha mãe tinha, eu lembro disso também. Só via o Canal 2 e a rádio estava sempre na ópera. E ela e a minha tia... Gostava de música erudita? Sim, fazia... E era analfabeta, aprendeu, é extraordinário isso. Fazia renda com várias agulhas... E lembro-me da figura daquela velhota tradicional a fazer renda com uma janela aberta por onde saía a ópera. Portanto, tudo isto são pequenas coisas, pequenas grandes coisas. Não é? Tia Rosa, que escrevia poesia. Sim, a minha tia Rosa que escrevia poesia. Era extraordinário. Tu querias ser bailarina também, no fundo era bailarina que tu gostavas de ser, de precocidade. Ao mesmo tempo, isto é uma coisa que se calhar na escola ostracizou-te um bocadinho. Sofrias bullying por ser muito... Mas também fazias teatrinhos, quando a professora saía, subias para o estrado e imitavas anedotas, fazias anedotas, ensinavas. Muito, muito, muito engraçado isso. E na escola depois? Sim, eu acho que o bullying veio principalmente, eu era muito magra e era uma das razões, mas não era só, era uma energia que eu tinha
e uma forma de estar, não é? E de me relacionar e de falar, e as coisas que eu criava e que inventava, que faziam com que eu fosse assim, uma espécie de elemento estranho. E então essa estranheza, quando somos crianças, muitas vezes acaba por se transformar não necessariamente numa coisa positiva. Exatamente. E não era, eu cresci com uma baixa autoestima. Mas as crianças não têm filtros, portanto dizem tudo, e não é? Sim, é complicado. Extremamente insegura, ainda hoje me considero uma pessoa insegura. A vida é que te vai de alguma maneira moldando. Claro. Mas pronto, há sempre uma razão, não é? Expressar-te fez sempre parte da tua natureza. Sim. Teatrinhos em miúda, engraçado te contar estas histórias com os piratinhas de Sines, a Dona Conceição, de manhã iam apanhar batatas e à tarde iam fazer teatrinhos e recitais de poesia e coisas, mas é tão bonito isso. É uma coisa que na altura se calhar era difícil, mas hoje visto para trás, penso o que tu lutaste, o que tiveste que passar, para chegar onde chegaste e trazer tanta felicidade e tanta alegria e comunhão às ruas de Sines todos os anos é extraordinário. Aos 12 anos ganhaste uma viagem para Praga, estiveste lá um mês. É verdade. Incrível. E aqui um mês com crianças de teatro e da dança deve ter sido fantástico, todos os países. Fazia parte de um grupo completamente informal de teatro infantil. Exatamente. Não era teatro para a infância, era mesmo teatro infantil, porque éramos muito pequeninos. E na altura, surgiu o convite e eu fui representar Portugal e tive um mês em Praga, é verdade. Voltei lá 30 anos depois com a minha companhia, o que é interessante. Tu dizes isso, li uma coisa que tu falaste nisso, e ainda tenho amigos de lá e dessa altura. É extraordinário, quer dizer, guardar essa... Tu és uma pessoa de facto especial. O teu trabalho artístico é reconhecido por esta fusão das disciplinas do teatro físico, do circo, da dança, da música, das artes visuais, concebidos para o espaço público. Sim. Porque isto é muito importante. De todas estas coisas, teatro físico, circo, dança, do que eu falei, alguma é a tua preferida? Do que tu gostas mais é que é encenar, por exemplo, é a coisa que mais gostas, criar, moldar um espetáculo? Moldar o espetáculo, principalmente o trabalho de investigação. Tu adoras isso, não adoras? Eu trabalho... Como? Adoras isso, essa parte do encenar, fazer as coisas acontecer? Eu gosto muito do trabalho de investigação, quando defino o conceito, quando começo a desenvolvê-lo e quando todo o trabalho de investigação, de pesquisa, de escrita. Portanto, o meu trabalho na prática não tenho recurso da palavra nos espetáculos, mas o texto de uma forma implícita está lá, não é? Por tudo aquilo que tenho que escrever, faço um trabalho dramatúrgico bastante o mais profundo que consigo fazer. E não sei se consigo dizer o que é que mais gosto. Eu de facto sou encenadora, passei pelo teatro como atriz, mas rapidamente percebi que não era o meu lugar. Gostavas mais dessa faceta desse porque eu não me via no espetáculo, eu via o espetáculo. Eu saía de um ensaio a pensar como é que o espetáculo se podia desenrolar e como é que se podia fazer. Estava lá o bichinho. E não me via lá. E depois eu acho que sou comunicativa, mas sou tímida e reservada ao mesmo tempo. Então não gosto assim tanto da exposição. Então sinto-me muito mais resguardada quando estou no escuro da sala. Sim. Muito bem. Tiraste então o mestrado de artes de rua, criação para o espaço público, muito bonito, esta Universidade Catalã. O que é que tem as artes de rua tão especial em comparação com as outras artes? Até o país está a perceber disso um bocado. Agora, finalmente, sim. A DGA finalmente abriu concurso de lugar para esta especialização. Não tinha. Isso é uma coisa que eu sei que tu desejas um reconhecimento maior deste valor transformador e social e político e simbólico destas artes. Mas o que é que as artes de rua são assim tão especiais que não é o cinema, nem o teatro, nem a literatura, nem... Eu acho que todas, dentro da sua especificidade, são obviamente importantes, não é? E esta, o que é que distingue esta? Que te apaixona tanto? Por várias razões. Curiosamente, estou nas artes de rua hoje, não pela mesma razão. Com que entraste? Porque comecei nelas. Okay. E isso é curioso. Porque há 40 anos a minha companhia nasceu numa época Faz 40 anos agora em março, em que nem sequer existiu a rede de teatros municipais que existem atualmente. Não é? E quando começámos a fazer turnés, rapidamente percebi que não havia condições na maior parte dos sítios onde chegávamos. Então nós munimos-nos dessas condições, desde o palco aos equipamentos
equipamentos técnicos. Porque vocês não faziam nas cantinas das escolas e nos salões de festas? Nos salões de festa, principalmente. E chovia dentro dos armazéns, o teatro, fábrica. Imagina chegares em junho a um salão de festas e ainda tinham os enfeites do Natal anterior e nós ainda tínhamos estado a ter os enfeites de Natal. Isso hoje é engraçado. A Capela da Misericórdia, por exemplo, estava em ruínas e tudo, as obras a continuarem vocês a representar. Portanto, ao mesmo tempo isso empurrou-te para a rua, se calhar. E isso empurrou-nos para a rua. Ou seja, acabámos por nos munir de todos os equipamentos necessários para poder fazer o espetáculo e percebemos que o podíamos fazer sempre da mesma maneira ou com a mesma dignidade, independentemente do lugar onde se apresentava. Portanto, ao longo do tempo, obviamente, fomos apurando uma linguagem, abandonando a palavra, porque a palavra na rua não tem. Porque o teatro na rua é mais o corpo que tem que transmitir o texto. Sim, claro. Do que propriamente a palavra, não é? Sim. É diferente de um teatro, de um palco. Claro. Claro, muito diferente, até porque a atenção do espectador é outra. O Goethe, conta o Fausto, por exemplo, que aconteceu do Daimanion, naquela primeira grande turnê que fizeram, quase 3 meses pela Europa fora. Depois foi. E os alemães convidaram-os para ir lá. Sim. Porque exatamente que é estes portugueses que fizeram uma coisa com o Fausto e não tem o texto. Exatamente. Que é isto? É incrível. E correu a Alemanha toda, de sul a norte da Alemanha. Depois atravessámos a fronteira e ainda fizemos uns quantos festivais na Polónia. Aquela história extraordinária de a chover torrencialmente. A chover torrencialmente. Porque também tem que lutar com as condições climatéricas. Às vezes é um problema, pode ser. E naAlemanha, quer dizer, no norte da Europa, muitas vezes apanhámos chuva, com a grande surpresa de termos um público que não só não ia embora, como fechava. E nesse dia foi particularmente interessante porque as pessoas começam a bater os pés no chão e nós a decidir, porque havia de facto muita água, o espetáculo tinha um risco razoável. Sim. Tinha algum circo e dança também, e o público não nos deixou não fazer. E nós viajámos tanto para estar aqui. Muita gente abriu o guarda-chuvas. Fecharam os guarda-chuvas. E as pessoas da frente atrás disseram, fechem que a gente quer ver. Então ficaram ali, à chuva torrencial, connosco. A ver-vos. Uma multidão. Isso é extraordinário. Você sentiste uma comoção grande? Senti uma comoção enorme. Isso quer dizer qualquer coisa, não é? Sim. Impressionante, eu acho isso impressionante, essa história é linda. E esse é o último espetáculo que fazemos nessa turnê na Alemanha e atravessámos depois para a Polónia. Artes de rua não é bem espetáculo ao ar livre, são coisas diferentes. Não é só fazer uma peça numa praça. Não tem nada a ver. São coisas... Tem uma linguagem própria, tem uma mensagem própria. Tem uma gramática própria. Sim, sim. Isso é importante. Completamente. Não confundir com... nós não é porque não temos teatros. O teu percurso... há 2 pessoas muito importantes no teu percurso. O Alberto, por exemplo, que era com quem... A pessoa que ele mais gostava de dançar, que era contigo, no Frágil. Imagino vocês felizes. O Alberto e a Maria Teresa Palmela também. Este Centro Cultural Américo Nunes, onde trabalhaste com ele. Ele era uma pessoa super exigente, não era? E sou cofundadora também do Centro Cultural Américo Nunes. Estamos em 86 também, na altura em que fundaste. O Alberto, portanto, falamos do Alberto, o poeta, é de quem estamos a falar. Ele, apesar de ter nascido acidentalmente em Coimbra, porque o pai estava na altura a trabalhar e a mãe acabou por tê-lo em Coimbra, mas a família dele e ele viveu toda a vida em Sines. Sim, era onde ele tinha de facto a sua casa. Ele tinha casa em Lisboa, mas foi exilado em Bruxelas, na Bélgica, depois veio, por causa da tropa. Sim. Mas viveu praticamente a vida toda em Sines e ele também foi um dos cofundadores do Centro Cultural Américo Nunes. Exatamente. E trabalhei com ele muitos anos, para além de que ele fazia parte do meu grupo de amigos íntimos. Com quem eu dançavas, ouvi dizer que era a pessoa quem eu preferia dançar era com a Julieta. Onde é que está a Julieta? Sempre. E tu lembras-te dele porque ele era amigo do teu pai, e lembras-te dele, a figura dele, muito magrinho, com os brincos e cabelo comprido, não era nada vulgar naquele tempo? Não, e foi a primeira vez que eu vi um homem de cabelo comprido e de brincos. Ele tinha recém-chegado da Bélgica. Da Bélgica, sim. E trazia outros mundos com ele. Claro. Julieta Aurora Santos, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Tive que prometer que ia estar de olhos fechados. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. Às vezes até pessoas casadas, e a haver sempre mulheres um bocadinho a tentar seduzir aquele homem e homens a tentar seduzir aquela mulher. Episódio 1. É proibido fazer sexo. Os segredos da seita do yoga.
É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a conversar com Julieta Aurora Santos. Ela é criadora, encenadora, dramaturga, fundadora e diretora artística do Teatro do Mar e também é diretora e programadora da MAR, Mostra de Artes de Rua, um evento que tem afirmado Sines como um polo de referência nas artes performativas contemporâneas que são concebidas para a rua. Eu devo dizer, e tem um bocadinho a ver com a conversa que estávamos a ter na primeira parte sobre o facto de eu sofrer bullying na escola e ter a sensação de que eram diferentes das outras crianças, mas não perceber porquê, e disso ter interferido com a minha autoestima. Portanto, estávamos a falar disso. Então, é só depois dos 20... quando eu, porque, embora eu já conhecesse o Alberto, a diferença de idades fez e as circunstâncias fizeram com que eu me aproximasse mais na casa dos 20 anos. Sim. E foi como se tivesse de repente encontrado os meus pares. Afinal, estas pessoas existem, percebiam o que eu dizia. Não sou tão exótica como isso. Não, eu nem sei se eu me considerava exótica. O que percebi foi que eu de facto se calhar teria uma sensibilidade particular, claro, e encontrava isso em outras pessoas. Comungavam disso. Sim, o Alberto e o Vladimir Franklin foram de facto duas pessoas fundamentais na minha vida. Sim. Mentores, amigos, companheiros. Esta, como encenadora, começaste com os Imagens à Solta, que a tua primeira criação, digamos assim, mais oficial, aliás, que foi premiada no Clube Português de Artes e Ideias. Sim. E depois, no final dos anos 80. E depois, agora estou-me a lembrar também, falámos disso da Capela da Misericórdia, O Tempo da Lenda das Amendoeiras, do Ari dos Santos, um grande texto, que vocês fizeram na capela em obras em ruínas. Em ruína, literalmente. Mas por acaso ficava bem. Exato. Do Teatro Amador, vocês começaram no Teatro Amador e chegaram à internacionalização, é extraordinário. Já passaste por todos os países e mais algum a levar estas vossas artes. O Teatro do Mar também tem um apoio de deficientes, também faz coisas com pessoas com deficiência, não faz? Fazemos, sim. Nós temos um serviço educativo, onde promovemos oficinas de teatro, e um dos projetos, que foi um projeto dinamizado pela Tânia de Brito, que envolve crianças com deficiência intelectual, jovens e jovens adultos, sim. A diferença aqui é que é um projeto verdadeiramente inclusivo, no sentido em que nós não fazemos a oficina só com eles trabalham com o grupo de adolescentes que nós já tínhamos como alunos no serviço educativo, e a oficina é conjunta. Isso é bom, para não ser aquela coisa do ensino especial que é completamente à parte, assim não. Sim. Todos ganham com a presença uns dos outros. E o que é mais curioso é que os jovens com deficiência intelectual chegaram e aquilo já era tudo deles, à vontade, uma espontaneidade. Sim, claro. E a vontade de abraçar. Não tem esses filtros, portanto, não tem esses filtros, o que é lindo, é maravilhoso. É então, mesmo maravilhoso. Artes, que são artes de teatro físico, é muito importante isso. E desarmou os jovens que não... As resistências dos pertencimentos normais, digamos assim. Sim, desarmou-os completamente, e acho que a aprendizagem foi comum. Eu acho que foi uma aprendizagem enorme para todos, e tem sido e continua a ser. Uma frase tua muito bonita: o facto de termos nascido e desenvolvido um projeto num sítio pequeno não significa que tenhamos de pensar pequeno. Isto redefine-se, porque é verdade, vocês pensaram sempre alto e depois já apresentaram os vossos trabalhos. Este ano o festival, a Mostra de Artes, teve contributo do Japão, por exemplo, vem de 9 países que vieram mostrar as suas coisas. É verdade. O que é extraordinário. E depois vais a muito lado a representar a companhia nos seminários, encontros, palestras, vais falar disto. A MAR, a Mostra de Artes de Rua, é tão bom. Que afirma-se, de facto, como eu já disse na introdução, um espaço de encontro entre criadores, públicos, território. A rua, de facto, é este ponto de encontro onde podem experimentar e podem encontrar-se, podem sair da sua bolha, como tu dizes. É muito importante. Tu viste muitos espetáculos lá fora antes de começar cá, antes de fundar isto, e vais de vez em quando conhecer coisas lá fora? A MAR ou a companhia? A companhia em si, portanto, a base da MAR é como o Teatro do Mar, não é? Não, a companhia teve um crescimento natural desde a história que contei, que começámos por fazer teatro na rua. Exatamente. E fomos gradualmente evoluindo para um conceito muito mais amplo, que é teatro de rua, digamos assim. Sim. Hoje em dia já nem chamo teatro, apesar de o manter no nome, porque é a nossa base. Sim.
e dramaturgicamente o teatro está lá muito presente, mas o nosso trabalho é híbrido e é multidisciplinar, sim. E rapidamente começámos a trabalhar mais com as linguagens do corpo, e isto foi ampliando à dança, ao circo e a novas tecnologias, nomeadamente do vídeo. Videojogos, interativos, performances. Sim, o resultado. E trabalhamos com estruturas de média e grande dimensão, que são dispositivos cênicos sempre muito particulares. Este ano tiveram no Castelo um piano pendurado, nos catalães também, piano pendurado lá de cima, que é extraordinário, com tudo o que aquilo implica de espanto e é incrível. Programar uma coisa destas, um festival destes, é sempre, e um número destes, tem muitos desafios. O espaço, que tem que ser que não é um espaço convencional. Este ano, aliás, foram para espaços de zona portuária, novos, que nunca tinham ido. E depois as condições meteorológicas, tudo isto são variáveis que podem acontecer, não é fácil. Muitas variáveis, não é? Um festival de música, as pessoas normalmente têm um palco que está ali auditório, fixo. Faz-se uma tenda, uma coisa. Exato. Isto não. Em vários sítios, na praia, na coisa, aconteceu em todo lado. O trabalho de produção e produção técnica é enorme. E como nós estamos a fazê-lo crescer só neste sentido, num sentido de qualidade, porque eu não tenho nada a ambições de ter isso que tu dizes. Eu quero que isto seja um crescimento sustentável, não preciso nada de ser, não é de multidões. Não é preciso. Não. Crescer em profundidade, como tu dizes, não em quantidade. É tão bonito isso. Exatamente. Ter essa visão é importante, porque há gente que é apaixonada por... Não, se eu apresentar mais 100 mil pessoas, não sei o quê, apresentes, recebe muito mais dinheiro. É muito mais difícil em termos de financiamento, não é? Porque se nós queremos... Há mais desafios. Claro, se queremos manter uma mostra que se dirige principalmente à cidade, não só porque tem muitos visitantes já, e temos a hotelaria e restauração cheias, etc. Portanto, já tem bastante público, e é este bastante público que de algum modo nos encaminha para um crescimento natural. Mas eu quero ainda orgânico. Assim que seja orgânico e sustentado e sem pretensão de fazer um mega evento e se transforme numa mega feira para massas. Não é nada isso que nós procuramos. Procuramos mesmo dialogar e estar perto. As artes de rua, a proximidade é muito importante, tu falas muito nisso, proximidade. Sim. E a comunidade local, conseguem envolvê-la sempre? Sim, quase sempre, sim. Quer dizer, eu digo, o quase refere-se, temos algumas criações que envolvem a comunidade, vocacionadas para a mostra, mas sempre no sentido em que a comunidade sai, de facto, à rua. E é muito bonito ver as pessoas a saírem, as famílias. De um ano para o outro já dizem, contamos, esperemos que para o ano, o que é que nos vai trazer para o ano? Metem-se contigo e sugerem coisas e assim. Tens esse feedback? Já começo a ter opinião e que é ótimo. A lata? Porque, sim, não, estou a brincar, claro que não, sim. eu acho, o programa para a cidade que tenho, claro. E obviamente esta tua mostra é importante, é isso. Obriga-nos, esta mostra é um percurso pela cidade. É um percurso, sim. E podes variar e daqui para lá. A escala é muito importante neste sentido, em que caminhamos de um lado para o outro. É tão bom. Saímos de uma marina de barcos com um espetáculo com uns mastros incrível, entramos na praia e de repente temos um espetáculo que vem de Itália na areia, meio enterrados na areia e que dançavam mesmo dentro da água e utilizavam as próprias ondas do mar, ou seja, é esta com aquelas roupas todas às cores, aquilo é sim, muito bonito. Há sempre obviamente um critério de qualidade, não é? Acima de tudo um critério de qualidade e ao mesmo tempo introduzindo também alguns espetáculos que são mais fora da caixa ou que tenham linguagens ainda mais contemporâneas para que o público possa, e temos muita sorte, temos um público incrível que vê tudo, consome no bom sentido da palavra, que opina e que está e que é bastante solidário com os artistas, o que é ótimo, porque não há um espetáculo que termine que o público não fique. Sim. Gostem de os ver depois também, porque eu estou ali à frente deles à mão e, portanto... E isso é uma das coisas nas artes de rua que eu gosto que os outros não têm. Vão para os bastidores, acabou, camarins, desaparece. Exatamente. E ali as pessoas falam, devem abordá-los e devem... Sim. É muito giro. Tive imenso medo quando o senhor estive lá acima, estou mesmo a ver as conversas. E pedem, quando há cenografia, se podem ver, se podem subir, se podem experimentar. Isso é muito giro. Isso é único nas artes de rua, não é? E como é que tu, que critérios tens tu para selecionar isto? Porque tens sempre que escolher coisas que sejam de qualidade, inovadoras, que envolvam as pessoas e a comunidade.
que também reflita questões atuais, ambientais, de género, do que for, de identitárias. Alguma novidade, a imaginação, o humor, tens que passar isso tudo em revista para escolher. Não deve ser fácil escolher convidar depois um grupo a vir cá apresentar uma coisa desta. Sim, e fazê-lo todos os anos. Todos os anos. Sim, isso implica que eu viaje também, não é? Portanto, é um bocado isso, vais ver muita coisa cá aí a no acontecer. Caso de algum espetáculo que me desperte curiosidade, eu tenho muitos programadores no estrangeiro que eu também conheço pessoalmente, e há alguns que eu confio absolutamente, e tenho uma rede de pessoas e olha, não consigo ir à Coreia ver este espetáculo, podes-me dizer... Dá uma ideia do que é que... Exato, e depois aí peço vídeos integrais e tal, e consigo ver do que é que se trata, mas... principalmente vou a festivais, sou muitas vezes convidada para grupos de programadores e que são grupos internacionais. Vou todos os anos ao Seminário Internacional de Artes de Rua que se chama Fresh Street e que acontece todos os anos numa cidade diferente da Europa. O ano Fresh passado Street, em Irlanda, há 2 anos Paris, o que é ótimo porque acabamos por estar com programadores e com profissionais do setor do mundo inteiro. Tens ali toda a gente reunida. O que é extraordinário. E depois também nos proporciona a possibilidade de ver espetáculos, não é? E também um convite em Paris, um convite muito especial, porque a Circostrada fazia anos, e então, que é a organização do Fresh Street, e alugaram um barco e fizemos um passeio no Rio Sena, os programadores todos dentro do barco, e acabou por ser um momento mais informal e que as pessoas puderam estar umas com as outras, e isso também acaba por criar relações, ligações, e trabalhamos todos em rede e em conjunto, o que acontece pouco em Portugal, que é pena. A arte salva de facto o mundo, Julieta. Tu dizes, neste mundo às avessas, estamos todos fechados das nossas bolhas, das nossas redes sociais, e esta mostra faz sair e faz ir à rua e partilhar coisas bonitas e dar esperança. Nós precisamos disso. Precisamos disso. Comparando com Espanha, tem uma cultura de rua extraordinária. As pessoas saem do trabalho e não vão imediatamente para casa, criam um separador, e esse separador é estarem nas esplanadas a petiscar, a beber, a conversar, e a encontrarem-se com os amigos que não conseguem ver durante a semana. Trabalho, e em Portugal nós somos bastante mais reservados, então somos mais fechados, mas eu tenho a sorte de ter crescido numa cidade que sempre teve muito turismo, e que é uma cidade que vive de alguma maneira à rua, mas que se fechou muito nos últimos anos. E depois também um conflito identitário gigante que Sines vive, aliás, isto em paralelo com muitas outras cidades da Europa e do mundo, devido à industrialização e ao crescimento de todo o complexo industrial do concelho, que transformou uma vila que era vila, era pescatória e turismo, e de repente nós temos uma cidade com características urbanas, cada vez mais multicultural. E completamente industrializada, e poliétnica, com as coisas, dos dados agora, e estas coisas digitais, estas coisas. E está a crescer brutalmente. Isto fez com que as pessoas também se isolassem mais, e a Mar vem um bocadinho ainda, tipo, vamos lá voltar a olhar para o nosso território e aproximar-nos dele como ele é agora, porque não podemos... Exato, não adianta sonhar com... Ou viver de saudosismos, não é? Como aprendermos a viver. Era bom. Agora é assim, mas o que é que podemos fazer com isto? Tu, entretanto, sofreste alguns reveses também. Que força é que tu tens, Julieta? Por exemplo, houve um incêndio que destruiu grande parte do vosso património e arquivo histórico. Isso foi há quanto tempo? Foi em 97. Pronto, e que de facto deu cabo do vosso passado, estavam ali coisas reservadas, guardadas, claro, importantíssimas. Toda a primeira fase da companhia, o incêndio foi precisamente no nosso escritório, num tempo em que há arquivos de fotografia, arquivos com as cassetes vídeo VHS, com aquelas coisas todas que tinham os registros do nosso trabalho, e 90% ardeu. Sim. Faz lembrar o incêndio também do palácio do Alberto, ele nem quer saber, a biblioteca dele também. Foi uns anos depois, mas foi assim, curiosamente... eu não tive coragem de voltar lá e ver o palácio outra vez. Eu passei tenho muitas histórias ligadas a Santa Catarina, e claro, tive não consegui vê-la
destruída. Também luta contra a doença, a tua mãe também, tu perdeste, e depois de uma luta contra um cancro, depois de meses que ela teve em paliativos, 6 meses depois tiveste tu, 1 ano e meio depois tiveste outra vez. Onde é que tu encontras a tua força, Julieta? Não faço ideia. Mas tens bolas. Mas agradeço ter esta natureza. Não tenho nenhuma espécie de disciplina pessoal, no sentido de estar muito preparada para... Eu acho que talvez força porque... interior. Acho que sim, acho que a vida nunca foi para mim propriamente fácil e nós começamos a relativizar cada vez mais os problemas e obviamente que a vontade de viver era muita também e não me foquei tanto, só me foquei na doença o suficiente para me tratar e para me cuidar, claro. Mas nunca foi o meu foco e então convivi com a coisa da melhor maneira. E aliás, logo depois foste tirar o mestrado quando... Exatamente. Não foi? Então foi o meu ano sabático foi tirar um mestrado em Artes de Rua, em Barcelona. Lá na Catalunha. Muito Catalunha. Bem, entre estes números que foram este ano, quer destacar algum, além destes estes flotados que tinham o piano pendurado, depois com videomapping, eu gosto imenso de videomapping, com videomapping e tudo, e que foi de facto um número extraordinário. Que género mais de números vocês tiveram? O japonês com os diabos, aquelas coisas, que foi super divertido. Destaca mais coisas variadas que podem acontecer nos seus... Tantas que é difícil escolher. Quando pensamos, por exemplo, num artista como a Companhia Pia é extraordinária, são colegas, são amigos, são portugueses, têm uma história muito parecida à nossa enquanto estrutura de rua e também internacional, que eles também viajam bastante a nível internacional e têm agora este último espetáculo que é o Caricature, que é um espetáculo político. Ele é daquelas cabeças grandes. Fantástico. E são máscaras, é muito divertido. Cabeças de crianças, de bebés, crianças grandes que se metiam contra a gente e meteram uns com os outros e não sei o que. Isso é extraordinário. Pois o espetáculo japonês, que a gente pensa assim, o japonês traz uns diabos. Sim, o Tsubasa. E traz uns diabos, mas aquilo é muito mais. É um espetáculo muito espiritual, muito emocional. Cantaram-nos parabéns, porque ele fez anos. Muito poético. E ele fez naquele anos. Dia? Sim. Então, parabéns e ele a vibrar imenso. Sim, o público. Nós, obviamente, demos o mote, sim. O público todo cantou-lhes os parabéns e depois fizemos-lhe uma festa surpresa. Que giro. Nos bastidores da coisa, com as outras companhias todas. Então foi muito especial. As artes têm outra coisa, nós estamos a terminar também, que é, Julieta, estimula o pensamento crítico e isso é muito importante. Depois as pessoas a discutir, a pensar em temas, a refletir, artistas, tu dizes, eu também faço este espetáculo, esta mostra também é para os artistas, não é só para o público, nem é só para a comunidade local, é para toda a gente que vem, mas os artistas também ganham com isto. E isto estimula o pensamento crítico, porque de facto, e uma participação mais ativa. Eu tenho muito esta ideia que as pessoas, hoje em dia, há governos que querem que as pessoas estupidifiquem e que não pensem muito nas coisas e que aceitem tudo o que lhes dão. Acho que esta tua mostra é uma coisa para empurrar as pessoas para afirmarem-se e pensarem. Uma das coisas que acontecia no período da ditadura em Portugal era a proibição de haver ajuntamentos, que era mesmo assim que se chamava, era proibido haver ajuntamentos e reuniões. Portanto, se vivemos num Estado democrático, devemos insistir nessa democracia e o encontro nesse sentido é fundamental. E se for um encontro provocado pelas artes que estimulam a vários níveis, não é? E que também estimulam o espírito crítico, obviamente, considero que é absolutamente necessário. Essencial. Muito bem, Julieta, Aurora, queria-te agradecer muito esta tua presença aqui e fica aqui também esta inclusão e este nome, o Julieta Aurora Santos, fica a saber esta mostra de artes de rua, amar, é importante amar, é muito importante amar e ela é a prova disso. Muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado este convite, por estar aqui connosco e por nos dar esta esperança para o ano contamos ir ver-te lá em Sines, não há como isso, em setembro lá estaremos à espera. Como convidar as pessoas, não é? No terceiro fim de semana de setembro, já sabem, são todos bem-vindos e agradeço muito o convite para estar aqui. Muito obrigado. Muito especial. Muito obrigada.